Olá, bom dia. É uma grande alegria para mim estar aqui com os meus queridos e as minhas queridas da Segunda Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, todos aqueles que nos acompanham, que acompanham o culto da nossa igreja através da internet. Quero agradecer pela honra de poder estar compartilhando a palavra hoje. Agradeço ao reverendo Jorge, a equipe pastoral pelo convite. E gostaria de compartilhar com vocês então o Evangelho de Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 28, no texto que narra o que nós chamamos normalmente da entrada triunfal de Jerusalém e que deu origem a esse dia do calendário litúrgico que nós chamamos de Domingo de Ramos. O texto bíblico diz assim, em Lucas capítulo 19, versículo 28 em diante. E dito isto, prosseguiu Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes, Ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que o soltais? Responderei assim, porque o Senhor precisa dele. E indo, os que foram mandados acharam, segundo Jesus lhes dissera. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram, por que o soltais? Responderam, porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, jubilosa, a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo, Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus que lhe disseram em meio à multidão, Mestre, repreende os seus discípulos. Mas ele lhes respondeu, asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia, se conheceras por ti mesma, ainda hoje o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrastarão e aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes, está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformaste em covil de salteadores. Diariamente, Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Contudo, não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava como que dominado por ele. Esse texto, ele apresenta para nós a entrada de Jesus em Jerusalém e alguns atos que sucedem, que são consequentes logo após essa entrada. É muito importante nós lembrarmos que essa passagem, esse evento, ela é relacionado à profecia que fala da vinda do Messias, a vinda do rei, de uma maneira diferente daquela esperada, de um rei montado num cavalo branco, com poderes militares, que era um pouco a expectativa que havia sobre a pessoa de Jesus, que viesse libertar o povo do jugo do Império Romano. E uma coisa muito importante para nós pensarmos, essa entrada de Jesus, aclamado como rei que vem em nome do Senhor, não nega, pelo contrário, afirma o reinado de Jesus, o fato de que ele vem para ser rei, ser reconhecido como tal. Mas a questão que esse texto nos ajuda a pensar, junto com outros textos bíblicos, é que tipo de rei Jesus pretende ser, que tipo de reinado ele apresenta. Nós podemos lembrar das palavras que ele dirá mais tarde para Pilatos, quando Pilatos pergunta, você é rei? E Jesus vai dizer, tu disseste, e eu para isso vim ao mundo, e eu para isso nasci, mas o meu reino não é deste mundo. Dizer que o reino de Jesus não é desse mundo pode nos levar a uma interpretação equivocada, no sentido de jogar
a divindade e o reino e a liderança de Jesus e a ideia do próprio reino de Deus para um outro mundo no sentido escatológico, no sentido de um futuro no céu, num novo céu, numa nova terra, num evento para fora da história humana. Entretanto, o que eu quero propor para os irmãos é que, e para aqueles que estão nos ouvindo, é que a entrada de Jesus, não apenas a sua entrada, mas os atos que ele toma na qualidade de alguém que foi recebido como rei naquela cidade, apontam para algo diferente. O reino de Deus não é deste mundo, mas a maneira de atuar de Jesus como rei é para atuar neste mundo e é para nos chamar a atuar nesse mundo de uma maneira distinta daquela natureza do poder exercido no mundo e por aqueles que dominam o mundo. Em primeiro lugar, ao invés de entrar em Jerusalém usando o aparato militar, usando toda aquela liturgia e toda aquela pompa e circunstância que seria típica dos conquistadores militares e dos reis terrenos, Jesus entra montado num animal de carga, num animal humilde e sem nenhum tipo de força militar. Isso, eu acredito que deve nos ajudar a lembrar algo que é muito importante para o nosso tempo. O reino de Deus, no sentido de uma nova maneira de nos relacionarmos conosco mesmo, entre nós seres humanos, e nos relacionarmos com o nosso próprio planeta, e nos relacionarmos com as nossas autoridades, e agirmos nós enquanto autoridade, essa nova maneira de ser, ela não é ela não é feita e ela não é caracterizada pelo uso do poder terreno, seja ele militar, seja ele do Estado. Todas as vezes em que nós achamos que é possível impor o reino de Deus, impor a fé cristã, impor aquilo que nós acreditamos ser os valores do reino de Deus, através do poder do Estado, nós descaracterizamos de largada, nós já perdemos, nós já descaracterizamos esse poder e jogamos fora, trocamos um poder que é de uma natureza por um poder que é terreno, que é temporário, que é precário, por algo que poderia ser muito mais substantivo e muito mais transformador. Esse rei que entra em Jerusalém montado no jumentinho, que poderia ser visto como algo patético por aqueles que exerciam o poder de então, mesmo aqueles nos lugares intermediários do poder, como a liderança judaica, não podiam perceber o quanto esse poder, esse Jesus e a sua mensagem teriam um poder transformador sobre todo o Império Romano, a ponto inclusive de sobreviver ao próprio Império Romano, chegando até nós, milênios depois. Esse poder, ele é um poder muito mais significativo, porque ele é um poder de outra natureza. Quando a igreja abre mão do poder, do espírito, do poder, da humildade, do poder da palavra, pelo poder do Estado, nós estamos querendo salgar carne podre. Nós estamos querendo usar as ferramentas do homem, as ferramentas da carne, para produzir aquilo que nós podemos achar, alguns podem querer se iludir, ser algo da Igreja de Deus, ser algo verdadeiramente do Espírito de Deus. A carne só pode gerar carne, mas o Espírito é que gera a transformação. A segunda coisa que nós vemos, o segundo momento que nós vemos a natureza do poder de Jesus e do tipo de rei que ele se apresenta para ser, é quando ele chora sobre Jerusalém. Não é um choro fingido, como dos demagogos, não é um choro para jogar para a plateia, mas é um choro que tem a ver com o fato de que, como rei que consegue pensar o conjunto e as consequências proféticas das ações, ele percebe em que direção aquilo vai levar o seu povo. E no caso aqui, ele está prevendo, ele está profetizando que a própria cidade de Jerusalém, por rejeitar uma nova maneira de pensar o reino de Deus e de se colocar, inclusive, como uma outra forma de resistência ao Império Romano, essa cidade ela encontraria a sua ruína, o seu cerco, a sua destruição
que vai acontecer historicamente lá no ano 70. O que Jesus está nos apontando através do seu ato de chorar e de perceber o que os atos da sua cidade, do seu povo, da sua comunidade estão agindo, ele não está dizendo, não é o fato de ele prever que está gerando, mas é a capacidade de ler os sinais dos tempos é que faz com que Jesus, na qualidade de rei, de um rei que vem em nome do Senhor, assim como de uma liderança cristã genuína, é capaz de perceber as consequências das ações de uma determinada comunidade e onde isso vai levar. Por fim, né, antes ainda, nós vemos que Jesus entra no templo e expulsa aqueles que estão ali vendendo. É importante essa passagem e ela ser associada à entrada triunfal de Jerusalém, porque ela sim nos fala da natureza do poder desse novo rei, desse rei que vem em nome do Senhor. Ao expulsar os comerciantes do templo, que estavam ali vendendo as suas pombas, trocando dinheiro, fazendo o seu comércio, é um momento de maior indignação da pessoa de Jesus. O que ele está apontando? Ele está apontando para algo que é muito comum acontecer com as comunidades religiosas, com as próprias religiões, no sentido das grandes religiões, que é a captura dessas religiões, dos seus símbolos, dos seus espaços sagrados, pelos interesses mais vis, que são os interesses comerciais. Nesse sentido, a pregação de Jesus e o reinado de Jesus para nós e sobre nós, ele nos aponta para uma resistência a toda forma de colonização do Deus dinheiro, do Deus mamon, sobre as nossas vidas e sobre aquilo que é sagrado para nós. Jesus não apresenta nenhum momento de agressividade em toda a sua trajetória, não é descrito nenhum outro momento nos evangelhos em que Jesus realmente se irrita, faz um chicote, expulsa, bate nos animais e derruba e vira a mesa. Esse é o único momento. E talvez isso nos diga alguma coisa que talvez nós precisemos fazer no momento em que nós estamos vivendo. Ser capazes de denunciar todas as formas de mercantilização, todas as formas de colonização do Deus dinheiro sobre aquilo que deveria ser um culto ao Deus verdadeiro. Todas as vezes que eu falo sobre isso, eu lembro de um filme que eu gosto de recomendar, que me parece muito bonito, um filme contemporâneo, chama Jesus de Montreal. Quem tiver tempo e condições de achá-lo, assista, porque ele é uma obra de arte, né, é uma ficção, ele representa, através da arte, muito bem isso que eu estou tentando dizer. O risco que todas as pregações, todas as mensagens, por mais sagradas que sejam, por mais anticapitalistas que sejam, antimercadológicas que sejam, poder do dinheiro, podem ser transformadas pelo próprio mercado em mercadoria. E se nós não estivermos atentos, se nós não tivermos a coragem de nos indignar como Jesus, nós também seremos colonizados. E por fim, o texto nos diz que Jesus diariamente ensinava no templo. Isso é uma coisa muito importante, porque mostra que o poder desse novo rei, ele é um poder que vem a nós através da capacidade dele de enxergar o conjunto e o processo e as consequências das nossas ações no tempo. Ele é um rei que vem com humildade, que vem pelo poder do Espírito e não pelo poder da espada, não pelo poder da força, mas por fim ele vem pelo poder do ensino, que é transformador. E se nós, como igreja, temos um grande poder nas nossas mãos, é o poder do ensino. Mas não o ensino de qualquer coisa, não o ensino de qualquer mensagem travestida de mensagem cristã. Não é porque alguém pegou um versículo e colocou no meio do seu discurso que aquela mensagem se transformou numa mensagem cristã. A mensagem, para ser uma mensagem que genuinamente se torna a palavra de Deus para nós, ela precisa de um estudo cuidadoso das Escrituras, de uma análise do texto sagrado, e para isso nós temos as nossas lideranças espirituais, nós temos o texto bíblico, nós temos materiais de estudo para que nós possamos, nos aprofundando no texto bíblico,
compreender a essência e não a superfície, não a espuma daquilo que está nas Escrituras, mas a sua essência, assim como Jesus fez através da sua pregação, através do seu ensino. Jesus nunca ficou pegando versículo isolado para dizer que tinha que usar uma roupa de um jeito tal, ou que podia comer tal coisa ou não podia comer tal coisa, ou pegando esses textos para pretextos, né? Jesus sempre nos ensina, e isso é muito claro nos evangelhos, ele sempre nos mostra que o texto sagrado tem uma verdade profunda, e essa verdade profunda tem a ver com amor, tem a ver com misericórdia, tem a ver com a nossa transformação em seres humanos melhores, em seres humanos que acreditam que a misericórdia triunfa e que deve sempre triunfar, e de que o amor é aquele norte, é aquela força que deve estar sobre todas as outras forças. Nós, como Igreja de Cristo, como cristão, todas as vezes que renunciamos a essa força e a força do Espírito, nós sacrificamos aquilo que tem como essencial na pregação de Jesus. E aí o nosso ensino, a nossa pregação não será uma pregação genuinamente cristã. Eu espero ter provocado algumas reflexões para os irmãos, espero que tenham sentido também, assim como eu senti tocado sobre esse texto, com esse texto, para uma série de questões da minha vida, e que o Senhor nos abençoe e que nós possamos, né, levar a nossa própria vida à transformação a partir do exemplo de Jesus, que é um rei que vem em nome do Senhor, um rei que vem trazer paz e que vem mostrar para nós que o poder pode e deve ser exercido como serviço, como uma outra maneira de nós nos relacionarmos uns com os outros e até mesmo com o nosso planeta. A graça e a paz do Senhor Jesus.